Sejam bem-vindos ao canal Geopolítica com JR, né? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre esse mega crescimento do nosso PIB econômico aí, né? Primeiro, para aqueles que não sabem ainda, como o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? O PIB é tudo aquilo que é produzido no país pelos três setores da economia: setor primário, secundário e terciário, ou seja, indústria, comércio e serviços. Tudo que é produzido por esses setores, ou tudo que é produzido na economia, ele é calculado, e esse cálculo ele é chamado de PIB, Produto Interno Bruto. Quando você pega esse cálculo e divide pela quantidade da população, você tem um chamado PIB per capita, ou seja, por cabeça, né? Dito isso aqui, vamos voltar ao assunto principal desses dias, que é esse crescimento ridículo do PIB de apenas 1,1%. 1,1%, né? E não adianta Bolsonaro e principalmente os bolsomínios mais fanáticos que gostam, né, de se iludirem, né? Os que gostam, né, de engolir as mentiras diárias de Bolsonaro, quererem botar a culpa no PT. Então não adianta querer botar a culpa, né, no PT, porque já tem tanto tempo que o PT saiu que ninguém nem se lembra mais, né? E antes do PT tivemos até um outro presidente, que foi Temer aí, né? Foi eleito como vice, mas todo mundo sabe que Temer foi posto para implantar essas políticas neoliberais. Inclusive Bolsonaro já votou em todas na época como deputado: no teto dos gastos, né, na reforma trabalhista. Ele e seu filho defendiam tanto e votaram tanto nessas medidas que eles continuam, né, colocando em prática com seu ministro atual, Paulo Guedes. Mas enfim, esse crescimento de 1,1% não cola mais, né? Não cola mais no PT. Como Alexandre Garcia, aquele racista que foi demitido na Globo por racismo, né? Quis impor hoje, né? Quis colocar hoje. Não adianta mais, né? Não adianta, porque os dados eles são reais, e com dados não se discute. Vamos ver aqui, ó. Durante o governo de Lula, eu peguei aqui uns dados aqui, vou falar para vocês, né? Durante o governo de Lula de 2003 a 2006, 2007 a 2011, o que foi que aconteceu nesse período aí? O governo de Lula teve um crescimento de mais de 32% do PIB. Ele teve uma média de 4% por ano. 4% ao ano, 4%. Bolsonaro cresceu 1, enquanto Lula cresceu 4% ao ano. Lula pegou o país a mil maravilhas? Com certeza não. A inflação, quando ele pegou, era de mais de 12%. Ele deixou em média um pouco acima de 5%. Lula foi obrigado a aceitar um acordo que Fernando Henrique fez com o FMI para pegar dinheiro do FMI e pôr nas reservas internacionais. No seu governo ele deixou com quase 300 bilhões e Dilma com quase 400 bilhões de dólares de reservas. Se não fosse essas reservas hoje aí, imagina o dólar a quanto estaria aí. Já tinha explodido o Brasil, rapaz. Se não fosse essas reservas que Lula e Dilma compôs e deixou aí, o Brasil já teria sido implodido, né? Pelo menos o dólar já teria aí estourado de vez aí e posto de cabeça baixa a nossa economia de vez, né? Então nós temos aí, né? Não adianta mais pôr a culpa no PT. Os dados estão aí, mostra. Para vocês terem uma ideia aí, a renda per capita cresceu 2,8%, ou seja, a média de crescimento per capita do brasileiro cresceu 12,8% ao ano no governo de Lula, nos 8 anos do governo de Lula, né? Não adianta querer pôr a culpa no PT, Bolsonaro, Alexandre Garcia,
que essa narrativa já passa até do ridículo. Né? Vamos lá. Por que o PIB só cresceu então 1,1% com Bolsonaro e seu Paulo Guedes? Bom, primeiro de todas as causas é o próprio Paulo Guedes, né? Ele é um liberal fanático, daqueles que acham que a economia ela vai andar sozinha na mão do Deus mercado, né? Que a economia de um país vai crescer apenas com investimento na iniciativa privada, apenas com o crescimento da iniciativa privada, né? Ele é aquele liberal da antiga que implantou todas essas medidas que ele está implantando no Brasil na época do ditador Pinochet no Chile. Só que lá era uma ditadura, né? E o Chile tem um outro contexto. Cada país tem um contexto diferente. O Chile, a economia vinha crescendo 1%, 2%, alguns anos 3%, porque a economia do Chile é baseada praticamente em um produto só, que é o cobre, né? E outros produtos minerais lá. E esses produtos tiveram um crescimento ao longo dessas décadas aí de mais de 40%. Então venha sustentando esse crescimento econômico pífio, né, do Chile, mas sempre crescendo, né? E o que vai acontecer no Brasil de Bolsonaro, eu já disse isso na perspectiva econômica e na retrospectiva que eu fiz no final do ano, mas vou repetir de novo aqui. Bolsonaro, em seus 4 anos de governo, isso se ele terminar o mandato dele, ele não vai chegar a 10% de crescimento do PIB. É de 9 para baixo. E eu assino embaixo isso aí. Né? O liberalismo, ele é o inverso oposto do comunismo. São duas polaridades que já se provaram e teoricamente mesmo não tem como dar certo e não levar ao caos. Então Paulo Guedes vai acabar se afundando e levando o Bolsonaro junto. Bolsonaro vai acabar indo junto. Bolsonaro não pode pôr a culpa nesse PIB, por exemplo, no Congresso, como ele quer pôr. O Congresso brasileiro votou em todas as medidas de Bolsonaro. Quem esqueceu? Votou esses dias a reforma da Previdência. Só não foi a mais radical que Paulo Guedes queria, mas praticamente 80% a 90% dela. O Congresso aprovou tudo de Temer para cá. O teto dos gastos, a reforma trabalhista, querem agora a reforma administrativa, né, a tributária. E pode ter certeza que depois dessas reformas a economia não andará ainda, porque essas notícias são velhas. Eu vou aqui ler algumas matérias, né, só para a gente ter uma noção e fazer uma retrospectiva aqui de algumas notícias de jornais. Esses mesmos jornais, né, que acoberta Bolsonaro por causa de Paulo Guedes, pelo menos pela questão econômica, né? Vamos ver o que eles falavam aqui, como essa matéria aqui de 2019. Economistas elevam a previsão do PIB de 2019 para 2,57%. Segundo aqui a revista Veja, os economistas, né, os especialistas aí no mercado, né, eles elevam a previsão do PIB para 2,57%. Qual a realidade atual? 1,1%. Vitória de Bolsonaro, essa é uma matéria já um pouco mais antiga. Vitória de Bolsonaro pode derrubar dólar para 3,50. Vitória de Bolsonaro pode derrubar dólar para 3,50. O dólar todo dia está batendo recorde. É um dia
após outro, o dólar batendo um recorde, né, de cotação, de valor frente ao real aqui no Brasil. Todo dia é um recorde novo, né, consecutivo. Outra matéria aqui. Com a reforma da Previdência, isso na Globo, no G1. Governo estima milhões de empregos a mais. Isso é a maior mentira, né, que eu ouvia falar na Globo News e nesses jornais da Globo. Era essa idiotice aqui de, fazendo-se uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, iria gerar emprego. Aonde está provado aí também, que está havendo no Brasil, é uma uberização, emprego de terceira, de segunda qualidade, aonde o trabalhador sem direitos, sem uma renda certa, sem uma renda fixa e projetada, ele não consome, e ele ganhando menos do que um trabalhador com seus direitos assegurados e garantidos, ele vai consumir menos. O que está levando a economia, o PIB, para a bancarrota é isso, Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Que é o senhor do liberalismo aí. Porque não segue o liberalismo americano, onde um trabalhador ganha mais de 5 mil reais, o alemão, né? O sueco, o suíço, o do Japão. Porque vocês não seguem esse liberalismo aí, aonde lá os ricos pagam mais impostos do que os pobres. Não pense vocês que uma reforma administrativa e uma reforma tributária vai aliviar para você não aí que votou em Bolsonaro e que é pobre, viu, lascado como eu. Não vai melhorar para vocês não, viu? Pode ter certeza que uma reforma tributária é capaz de botar vocês para pagarem mais impostos ainda, seus idiotas. As duas reformas que tá lá na mão dos deputados, que Bolsonaro fica aí dizendo que é contra, mas que aprova tudo o que ele quer. Eu não sei se deputado e Câmara é contra, aprova o que um presidente ou um prefeito ou um governador quer. As duas propostas que estão lá não mexem em nada na regressividade dos impostos no Brasil. Ou seja, vai continuar o pobre pagando mais. Vai continuar tirando mais dinheiro do pobre e dando ao rico. Não espere reforma nenhuma de Bolsonaro não, que resolva o problema econômico do Brasil. Porque ele mesmo diz todo dia, e com alegria estampada na cara, de que não sabe de nada de economia. É um completo analfabeto em economia. Foi esse presidente que vocês elegeram. Agora tem que aguentar. Infelizmente eu que não votei, como já disse, nem votaria nunca, jamais, né? Tenho que pagar o pato também, porque sou brasileiro, vivo aqui, e também vem tendo reflexo negativo em meu bolso como trabalhador e professor que sou. Essas medidas de Bolsonaro aí, né? Agora acordem, né? Acordem antes que Bolsonaro enterre todos nós vivos. Por hoje é só.